Amém? Nós vamos voltar nessa noite então para a segunda parte da mensagem da semana que começou, da mensagem que começou na semana passada, o caminho para a sala do trono. Nós vamos para a parte 2 da nossa mensagem. E eu queria lembrar vocês de algumas coisas muito importantes para depois então nós lermos um texto que será a base da mensagem dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos lembrar algumas coisas importantes. O Novo Testamento, Atos capítulo 13, verso 22, vai dizer o seguinte para nós: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus bradando dos céus a respeito de Davi. Aí vem aquela pergunta, mas por que é que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Eu destaquei na semana passada duas coisas que eu considerei quando pude estudar um pouco mais a história de Davi, dois pontos mais elementares. E o primeiro deles é que, enquanto Saul estava pensando em algumas batalhas e perseguiu o próprio Davi, e não havia ninguém interessado nesse momento da história, preocupado, interessado em levar Israel a viver um avivamento, a ter encontros com Deus, Davi, ele é aquele que derrama o seu coração diante do Pai, quando ele estava lá nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, com todo o seu coração. E aí nós vimos duas coisas muito decisivas neste aspecto da adoração de Davi. A primeira delas é que o padrão de adoração de Davi, ele rompe. Ele é aquele padrão que sai da base da lei. Quando nós pensamos naquele momento da história, nós pensamos em sacrifícios que são oferecidos diante de Deus, sacrifícios de animais. E Davi, ele está agora nos currais do seu pai, se é que a gente pode dizer dessa forma, nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, e ali, com toda certeza, entoando adoração ao nome do Senhor. O que faz de Davi alguém diferente é que ele foi além da letra da lei. Ele consegue tocar o coração de Deus com a sua adoração. Uma outra coisa que a gente viu na semana passada é que as batalhas contra o leão, contra o urso e contra Golias revelam o coração confiante de Davi. Você precisa ter um coração confiante para agradar a Deus. Amém? Você quer agradar a Deus? Eu quero e você também quer. Então a gente precisa ter um coração muito confiante em Deus, muito confiante. Nós precisamos, quando nessa jornada da vida, nos depararmos com as situações mais diversas e mais dificultosas que possamos encarar, agir com uma postura de vencedores, de filhos de Deus. Gente, eu sei que eu estou falando de uma coisa que não é fácil. Estou falando de uma coisa que não é fácil, porque quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, cada um aqui na sua individualidade, cada um sabe como é que a coisa aperta para o seu lado. Não é verdade, gente? Sim ou não? Nós sabemos como é que a coisa acontece no campo dos pensamentos, como é que a coisa acontece até na nossa condição física, porque há dificuldades que nós enfrentamos no âmbito espiritual, no âmbito emocional, que vão ter uma repercussão direta sobre a nossa condição física. Eu lembro, falando disso, eu lembro de alguns anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, ou um pouco mais, uns 24 anos atrás, 24, 25 anos atrás. Eu estava vivendo alguns momentos, meu primeiro ministério tinha sido ordenado pastor há muito pouco tempo, há 20 e poucos anos atrás, 25, 23 anos atrás. E eu me lembro que, por conta de algumas dificuldades que eu estava enfrentando, estava vivendo, eu comecei a sentir dores terríveis no meu corpo. Dores assim, quase que insuportáveis. E aquela coisa, né? A primeira coisa que vem na cabeça do cristão, o que é? O que é? A batalha espiritual, você está sendo surrado no mundo espiritual. E aí, jejum, oração, busca, aquela coisa toda. Eu sei que Deus pode curar quando Ele quer curar, quando Ele tem um propósito de cura. E eu sei que passou os dias e não aconteceu absolutamente nada, aquela dor apertando. E eu comecei a sentir algumas diferenças nas minhas mãos.
Eu acordava de manhã com as mãos inchadas e os pés doloridos. Eu falei, tem alguma coisa errada na minha condição física. Bom, fui para o médico pediu alguns exames de sangue. Um dos exames de sangue que ele pediu foi para fazer testagem de reumatismo, de artrite reumatoide. E aí foi constatado que estava num grau muito elevado e naquela ocasião foi dito ali que eu tinha artrite reumatoide. E aí, vamos para o médico novamente com o resultado dos exames, tratamento, um remédio caríssimo naquela ocasião. Eu estou falando de muitos anos atrás e pensa no remédio caro. Naquela época, R$600, naquela época. Então eu tive que fazer meio que parcelado o negócio assim para poder comprar o remédio. Porque era muito caro. Eu não sei hoje se a gente fosse quantificar. Seria acho que algo em torno de R$1.100, R$1.500, alguma coisa assim. Ninguém tem esse dinheiro para tirar do dia para o outro, assim, de um momento para o outro, meio difícil, né? Graças a Deus pelos que têm essa possibilidade, louvado seja. E aí comecei o tratamento, depois o negócio baixou, eu vi que comecei a ter mudanças, transformações, fiz o tratamento durante um determinado período da minha vida, eu acho que 1 ano mais ou menos, e aquilo tudo baixou. Eu continuei fazendo tratamento ainda, uma outra medicação, e depois de um tempo a coisa passou. E eu parei de tomar remédio, nunca mais tomei, e até hoje eu não tomo mais, já fiz dosagem, já, graças a Deus, foi um momento da minha vida. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes há momentos da nossa vida que a gente enfrenta dificuldades que podem desencadear até enfermidades na nossa condição física. Por isso que os médicos hoje, eles dizem assim, você quer ter uma vida, uma boa saúde, você precisa de deixar os seus dias serem tranquilos, né? Seus dias precisam ser leves. A propósito, a partir de hoje a gente entra num período aí de oração, né? Eu estou lá me esforçando para edificar a tua vida nas orações da manhã por dias mais leves. Então, a partir de amanhã, você vai começar a receber lá no grupo, tá? Se você faz parte do grupo acima da média, se não, se inscreve lá no canal que você vai ser abençoado. Todo dia uma oração, uma rápida devocional e uma oração de no máximo 10 minutos. É uma devocional em um tempo. Por quê? Porque eu consegui entender ao longo da minha vida que se nós não vivermos os dias mais leves, nós vamos finalizar a nossa jornada mais cedo aqui. É assim, simples assim. Então você precisa criar mecanismos, criar formas para fazer com que a sua vida seja uma vida mais leve. E quer que eu te diga uma coisa? Não deixe ninguém atrapalhar isso em nome de Jesus. Amém? Não deixe o diabo, não deixe as pessoas atrapalharem os seus dias e serem dias leves em nome de Jesus. Davi, irmãos, Davi, ele é alguém que foi treinado nos campos de Israel, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele teve ali a oportunidade de enfrentar leões, ursos, e um pouquinho mais adiante, aquilo tudo fez parte de um preparo de Deus para ele enfrentar o grande gigante Golias. E nós aprendemos 2 coisas na semana passada, eu quero apenas reafirmá-las aqui para a gente entrar então naquilo que diz respeito à mensagem de hoje. Nós aprendemos 2 coisas. A primeira delas é que o caminho para a sala do trono é um caminho onde o nosso caráter é provado. Diga, o meu caráter, você vai falar como Betel agora. Você diz assim, o meu caráter está sendo provado. Esses problemas que você está enfrentando aí, essas lutas, essas dificuldades, elas estão provando o teu caráter. Elas estão provando quem você é. E você precisa, para a honra e para a glória do nome do Senhor, passar por essas provas com a sua cabeça levantada, não porque você é orgulhoso ou porque você é arrogante, mas porque você confia no Senhor. Você precisa de passar com a sua cabeça levantada, atravessar esse vale e ali do outro lado, para a glória do nome do Senhor, celebrar a vitória que o Senhor vai colocar nas suas mãos, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós observamos na semana passada é que o caminho para a sala do trono exigirá que olhemos para o rei na hora da rejeição. E a gente chegou no momento mais adiante agora, lá na história de Davi, depois que ele enfrenta o gigante, depois que Saul começa a perseguir Davi, agora ele se refugia junto do rei dos filisteus.
E a gente tem ali algumas descrições muito interessantes. Davi cresceu na sua confiança, na presença do rei filisteu, a ponto dele desejar ter Davi como seu guarda pessoal. Israel agora se prepara, porque os filisteus vão atacar Israel. Isso está descrito lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 29. E quando nós observamos alguns detalhes ali da história, Davi, ele ia enfrentar Israel, o seu próprio povo. E Deus então, eu creio que foi Deus, eu não tenho dúvida de que tenha sido Deus. Deus, ele coloca no coração dos chefes de batalhão dos filisteus, de que Davi não podia ir junto, porque o medo desses homens era que Davi se voltasse contra eles no dia da batalha, no momento da batalha. E o texto, então, vai dizer para nós algumas coisas muito interessantes. Ele tem uma experiência amarga, porque Davi agora está sendo rejeitado pelo próprio inimigo. E graças a Deus por isso, que bênção que ele foi rejeitado. Por favor, então, abra sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 29, a gente vai ler a partir do versículo 8. E vamos até o capítulo 30, versículo 10, tá bom? Acompanhe comigo essa leitura em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 8. E eu quero então entrar ao capítulo 30 com você, e nós vamos até o versículo 10 apenas. Depois a gente fecha a história com alguns pensamentos aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Davi então agora ele vai perguntar, ele vai perguntar para o rei dos filisteus por que ele estava rejeitando Davi. Davi então perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Porque não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques, o rei dos filisteus, respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Olha o reconhecimento que Aques faz. Você está sendo um anjo de Deus aqui na minha vida. E aí o texto continua dizendo o seguinte: os comandantes filisteus, no entanto, e graças a Deus pelos não entantos na nossa vida, ou os no entanto na nossa vida, dizem que você não deve ir à batalha. Agora, levante-se bem cedo, junto com os seus servos, de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Ele deu uma ordem para Davi. Davi, ele estava muito entristecido por isso. O texto continua dizendo o seguinte: então Davi, os seus soldados, levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, porque afinal de contas eles moravam em território filisteu nesse momento da sua história, e os filisteus foram para Jezreel. Quando Davi, capítulo 30 agora, quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag, que é onde Davi tinha recebido para morar com os seus soldados. Versículo 2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou, preste atenção a partir de agora, Davi ficou profundamente angustiado. Se você, nesta semana, está profundamente angustiado, o Senhor tem uma palavra para você, no nome de Jesus. Abre o seu coração. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo.
todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessarem o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém? Você se lembra daquela música, Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém? Quem aí conhece essa música? Você lembra dessa música? Eu acho que se encaixa bem nesse momento, né? Da história de Davi. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Ele recebe o não de Ax, mas ele permanece firme no Senhor. Você pode cantar comigo, se você souber cantar essa música? Vamos lá? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, só pelo Senhor. Davi, ele está sendo reconhecido pelo Senhor nesse momento do seu sofrimento. E Deus vai vir ao encontro de Davi, tanto é que você vê agora ele tendo resposta do seu pedido diante de Deus. O pedido dele era: Senhor, eu devo ir ou não em busca daqueles que são nossos? E Deus dos céus brada e diz: você pode ir porque eu vou estar com você. Eu quero destacar duas coisas nessa noite, duas lições sobre acessarmos a sala do trono. Se você continua ainda nessa expectativa de entrar mais e mais e mais, há duas coisas muito importantes que precisam ficar muito claras para mim e para você. A primeira lição dessa noite: o caminho para a sala do trono irá requerer de nós que sejamos misericordiosos para trazer de volta a consciência àqueles que se perdem diante das tensões. Eu sei que a frase ficou muito grande, mas o que você precisa entender é que, se no meio da turbulência tem gente que não está entendendo nada e está querendo complicar mais ainda o negócio, você precisa estar com o seu coração em paz na presença de Deus. Você precisa estar em paz, você precisa aquietar o seu coração. Diante desta turbulência que Davi está vivendo, eu acho que você conseguiu entender muito bem que estes homens que foram acolhidos por Davi, agora estão falando em o quê? Apedrejá-lo, tirar a sua própria vida. Gente, vamos lá, só para que vocês possam entender quem é que são esses homens. Nós vamos atentar aqui ao que a palavra de Deus diz. Uma boa pergunta é essa: quem são esses homens que, dentre estes 600 que estavam com Davi,
400 deles eram considerados valentes de Davi, descrito nas Escrituras. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 22, lá no versículo 2, vai dizer para nós quem é esse pessoal que está junto com Davi agora. Observe, 1 Samuel 22, 2 diz: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com Davi. Amém? Deu para você entender quem eram esses homens no passado? Eram pessoas endividadas, descontentes, e que se tornaram aliados de Davi, e Davi então agora se torna o líder deles. A pergunta que eu faço nesse momento é: quem eram os homens que estavam com Davi? Primeiro, eram pessoas desprezadas e que receberam uma oportunidade. Diga, oportunidade. Sabe o que eu não consigo entender? É que como esses homens que caminham com Davi, que são abençoados ao lado de Davi, que caminham ao lado de Davi nas batalhas, e Davi tão generoso, porque aprendeu também a amar aqueles homens, agora diante de mais uma dificuldade, viram as suas costas e falam em tirar a própria vida de Davi. A gente vai entender o ser humano. Enquanto o time está ganhando, estamos juntos, e quando a coisa apertar, estou fora, você que se vira, você que vai aí para cima, e o mundo que se exploda com você. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com a liderança de Davi. Esses homens eram pessoas desprezadas. E o que Davi fez com eles? Davi trouxe para perto de si, e segundo o que nós acabamos de ler aqui no texto, 1 Samuel 22, 2, ele é aquele agora que vai dedicar o seu amor, a sua vida, a sua liderança. Eu não tenho dúvida de que foi um tempo de discipulado, foi um tempo de sentar, foi um tempo de olhar nos olhos e dizer: olha, o mundo está dizendo, as pessoas estão dizendo, Israel, a nação, desprezou vocês, mas eu acredito em vocês. Gente, para prestar atenção, nós estamos falando de pessoas que eram desprezadas e que recebem uma oportunidade. Nós estamos falando de pessoas que não tinham uma expectativa de mudança de vida, que não tinha uma expectativa de um dia melhor sequer a partir do dia que eles estavam vivendo, pensando no dia seguinte, e que Davi, com tanto amor, derrama o seu coração sobre a vida deles. Eles eram pessoas que receberam de Davi amor e uma coisa que muitas pessoas precisam aprender: lealdade. Davi foi leal com eles. Davi foi leal com eles, foi leal nos momentos mais difíceis do início da jornada e está sendo leal até esse momento da sua vida. Nós falamos a semana passada sobre lealdade. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos um homem, nós vemos alguém que a Bíblia diz para nós que é um homem segundo o coração de Deus, e eu consigo enxergar que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele também honrou a sua liderança. Ele honrou aquele que estava sobre a sua vida. E eu quero dizer que você precisa aprender isso. Dizer amém para isso, eu sei que não é fácil, mas é necessário, além de você dizer amém, você viver isso. Nós precisamos entender que Deus coloca pessoas sobre nós, e nós não vemos Davi, ao longo da história, dizendo uma palavra de blasfema contra Saul. Nós não vemos ao longo da história Davi praguejando contra a vida de Saul. Nós não vemos Davi em momento algum da sua história dizendo qualquer outra coisa senão ele segue a jornada dele e eu sigo a minha jornada. Davi teve oportunidades, nós vimos isso, de tirar a vida de Saul, não foi uma nem duas vezes, mas ele simplesmente escolheu seguir a sua vida e ser feliz. Davi, ele simplificou. Amém, gente? A gente precisa de aprender isso, a gente precisa de aprender a simplificar. Ele entendeu que o Saul era um relacionamento tóxico. E relacionamento tóxico tem um basta, tem uma hora de você dar um basta. Você fala assim: chega, parou, agora você segue aqui, eu sigo aqui, e vamos em frente, porque nós continuamos sendo filhos de um mesmo Deus. Isso que é importante, amém? Olha só, esses homens que eram os valentes de Davi, que agora falam em tirar a vida de Davi,
eram pessoas que puderam aprender o que é reto e justo. Irmãos, eu não tenho dúvida de que quando Davi se assentava na virada da noite com esses homens em volta de uma fogueira, para jantarem, para se alimentarem, ou mesmo para saírem para as batalhas, naqueles momentos de planejamento, de estratégia, que não ache você que ele dizia assim, Deus me abençoe, eu estou indo com tudo. Não, Davi era um homem estratégico, Davi sabia como a coisa deveria ser. Ele consultava Deus, Deus dizia vai, mas ele com certeza chamava ali os seus mais próximos e detalhe. Dentre estes, lá na frente a Bíblia ainda vai dizer que alguns desses valentes também mataram gigantes, ou seja, eram homens maravilhosos, excepcionais, mas que nesse momento da história precisam ser trazidos de volta. Eu vou repetir, irmãos, essa palavra, porque eu quero que isso fique muito gravado no seu coração nessa noite. O caminho para a sala do trono irá requerer de nós que sejamos misericordiosos para trazer de volta a consciência, é mais ou menos assim, se estão querendo acabar com tudo, acorda. Se estão querendo jogar tudo para o alto, vai acabar. Se estão querendo prejudicar a minha vida, acorda, acorda. Ele chama esses homens à consciência. Por quê? Porque eles precisavam aprender a lidar com mais essa tensão na sua vida. Irmão, eu não sei qual tensão você está vivendo no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, dentro da sua própria casa, mas uma coisa é certa, quem está mais consciente aí precisa trazer o outro à realidade. Deu para entender? Amém? Quem está mais com o pé no chão precisa trazer outra realidade. Quem está mais firmado no Senhor precisa trazer outra realidade. Quem está mais na presença do Senhor precisa chegar para o outro, dar um chacoalhão e falar, opa, presta atenção, o que você está querendo fazer com a tua vida? E na vida a gente precisa fazer isso às vezes com irmãos. Dizer, irmão, presta atenção no que você está fazendo. Eu te amo, mas presta atenção no que você está fazendo com a tua própria vida. Irmãos, esses homens eram pessoas que se tornaram os conhecidos valentes. Mas valentes não são perfeitos. Ei, presta atenção no que eu estou te falando. Valentes não são perfeitos. E esses valentes precisam ser trazidos de volta à consciência, porque eles estavam se perdendo diante das tensões vividas naquele momento. Bom, eu faço aqui uma pergunta nesse momento, além de pensarmos a respeito de quem eram esses homens, a gente já pôde descrever. Na verdade, eu quero fazer uma afirmação, esses homens eles receberam de Deus uma segunda oportunidade. Porém, esses homens agiram insensatamente ao falar em matar Davi. Qual é o motivo? Qual é o motivo que eles falavam de matar Davi? Para matar Davi. Qual é o motivo, irmãos? Por que eles agora dizem de matar Davi? Porque segundo o que a Bíblia diz, eles estavam com o coração... Você leu a Bíblia aí, irmão, comigo? Eles estavam com o coração como leve? O que está escrito aí? Amargurado, angustiado. O seu amargor, a sua angústia, não pode te levar a colocar o pé em um lugar onde, se você continuar insistindo, você vai colher a consequência da sua fragilidade. Que Deus use pessoas na tua vida para te trazer a lembrança, o que Deus quer fazer na tua história, em nome de Jesus. Que Deus use, eu acho maravilhoso, porque a gente sempre é alinhado com Deus. Deus o tempo todo Ele está alinhando nosso coração, Ele está alinhando, Ele está trazendo, Ele traz uma palavra, Ele traz um ensinamento, Ele traz uma orientação, Ele usa uma criança, Ele usa um jovem, Ele usa um adolescente, Ele usa uma oração, Ele usa uma pregação, Ele usa uma música, Deus o tempo todo está falando. Irmãos, Davi, diante do cenário, ele nos ensina muitas coisas. Eu quero destacar 7 lições que nós aprendemos aqui neste cenário, na vida de Davi. Primeiro deles, e até um conselho para mim e para você. Recorra a Deus na hora da crise e consulte o Senhor. Amém? Pastor, estou vivendo uma crise. Corre para os pés do Senhor e consulta a Deus. O que você tem que fazer na hora da sua crise? Não, pastor, eu já sei o que eu tenho que fazer, tenho que enfiar o peito, vou lá, resolvo tudo, eu já vou virar a página no dia de hoje. Vai na força do seu braço para você ver só. Vai,
Vai, viu? Não dá certo. Se você for na força do seu braço, você vai enfiar os seus pés pelas suas mãos e Deus não vai ter que ser consultado por você depois se a coisa der ruim. Haja com sabedoria. Amém, gente? Vamos ter sabedoria. A Bíblia diz o que lá em Tiago? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Agora, o que é sabedoria? A sabedoria seria o bom senso, o bom siso, aquietar o coração, seria aquela proposta de respirar fundo, pensar 1, 2, 5, 10 vezes, antes de tomar uma decisão precipitada. Esses homens aqui não respiraram muito não, irmãos. Eles chegaram, viram a cidade incendiada, as mulheres tinham sido levadas para longe deles, eles entram em desespero e agora querem achar um culpado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, por favor, eu quero que você preste muita atenção. Pare de querer achar culpados para as coisas que não estão dando certo na tua vida. Às vezes nós queremos achar culpados porque isso é mais cômodo para nós, é mais fácil para nós. Sempre responsabilizar o outro é um caminho mais fácil, mas não é um caminho inteligente. O caminho inteligente é quando você se depara com a sua própria humanidade, chega diante de Deus e diz, Deus, me ensina o que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo e me ajuda a fazer o que é certo, não é o que está no seu coração. Se o que está no seu coração é o que é certo, faça. Porque, gente, vamos ser muito sinceros, às vezes a gente tem boa intenção, mas nos falta sabedoria. A gente precisa ter sabedoria nas tomadas de decisões. Então, haja com sabedoria. Em terceiro lugar, una as pessoas. Líderes fazem isso, líderes unem as pessoas. Você quer ser um líder no futuro, olhando para o futuro? Comece a unir as pessoas hoje. E quer que eu diga uma coisa para você muito séria? No seu ambiente de trabalho, dentro da sua igreja, na sua casa, se você não for uma pessoa que une as pessoas, que traz as pessoas para perto, fica difícil. Eu sempre aprendi ao longo da minha vida que esparramar é fácil, mas juntar é muito difícil. Então junte. Você foi chamado para juntar pessoas, amém? Amém, meu irmão? Amém. Então diga assim, eu fui chamado pelo Senhor para unir as pessoas. Preste atenção. Haja com sabedoria, una as pessoas. Em quarto lugar, dê uma nova oportunidade às pessoas. Acredite que Deus pode mudá-las. Se as pessoas querem ser mudadas, caminhe junto, continue acreditando. Dê uma outra oportunidade. Davi dá uma oportunidade, deu certo, graças a Deus por isso. Mas se fosse para ser diferente, a gente também saberia qual é o resultado da história aqui. Pela graça de Deus, porque ele era o líder dessas pessoas, e essas pessoas agora, mesmo que perdendo o foco, Davi como líder, chama elas à consciência e traz de volta. Agora, vamos ser bastante sinceros. Por que Davi conseguiu unir de novo esses homens no propósito de reverter essa situação difícil? Por que Davi conseguiu fazer isso? Na força do braço dele? Porque ele consultou a Deus. Gente, preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. Antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de dar qualquer passo na vida, pergunte para Deus o que Deus acha do que você está pensando em fazer. Tenha sabedoria em nome de Jesus. Seja sábio. Seja sábio. Siga com todos e lute junto de alguns. Pastor, mas isso não é dividir o coração? Irmãos, o que você precisa de entender é o seguinte. Você tem que lutar por todos. Eu luto por toda a igreja. Agora, toda a igreja tem entendido o que de fato Deus está querendo fazer. Pode ser que um outro não esteja entendendo, não esteja entendido do que Deus está querendo fazer. Eu continuo lutando pela vida desse irmão. E é por isso interessante a gente notar
que Deus, na sua soberana graça e bondade, Ele vai trazer pessoas para agregarem na tua vida. Ele vai trazer pessoas, Deus traz pessoas para caminhar ao nosso lado, amém? Gente, como eu sou prova viva, essa igreja é prova viva do que eu estou acabando de dizer para vocês. Como Deus é lindo em trazer pessoas e unir pessoas em propósitos para que o nome dele seja glorificado. Mas observe, siga com todos e lute junto de algumas pessoas. Há pessoas que estarão mais do seu lado, há pessoas que também estarão junto de você, mas que não vão lutar ombro a ombro. Está dando para você entender, irmão, em nome de Jesus? Não tem aquela visão do mundo de Bob, achando que tudo é um mar de florzinha, de rosinha, não. Não existe isso. Ei, eu estou sendo realista, não estou dizendo que a gente não caminha em vitória, que Deus não nos abençoa. Deus faz tudo isso muito mais, mas a gente não vive em mundo de Bob, irmãos. Nós vivemos num mundo onde nós temos que nos posicionar, nós temos que ter palavra, nós temos que ter posicionamento diante de situações diversas, e Davi tem posicionamento. Ele é líder desses homens. Agora, eu quero dizer para você algo muito importante em sexto lugar. Escolha as estratégias certas para as batalhas. Tem uma estratégia certa, meu irmão. E qual é a estratégia certa, pastor? Aquela que nasce no coração de Deus. Tudo tem que começar em Deus. Você vai querer guerrear na força, na sua força, do seu jeito, com os seus argumentos, com as suas justificativas, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser. Olha, que diminua eu, que diminua você e que o Senhor cresça em nós, irmãos. Diminua, que você diminua, que eu diminua e que o Senhor cresça em nós e a partir de nós. Em sétimo lugar, celebra a vitória quando ela chegar. Cenários nos ensinam isso, os cenários diversos. Que quando a vitória chegar, nós vamos ter que celebrar, é importante celebrar. É gostoso celebrar, a gente precisa celebrar. Aqui nós celebramos as pequenas vitórias. Coisas pequenas, nós estamos dando glórias a Deus, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Qual é o conselho nessa noite? O conselho é: traga de volta a consciência os que se perdem diante das tensões. Seja um canal de bênção. Se a pessoa quer caminhar do teu lado, segue junto com ela. Se ela não quiser caminhar com você, é outra história. Amém? Amém, irmãos? Então preste atenção nisso. Vamos lá. Segunda coisa, muito importante. Eu quero que isso, de fato, mexa com as estruturas do seu coração. O caminho para a sala do trono nos levará a não lutarmos batalhas que podem ser uma desgraça em nossas vidas. Ah, meu irmão, tem batalha que se você enfiar a cara para lutar ela, você vai se arrebentar inteiro. Você vai se machucar todo. Você vai se ferir todo, você vai se complicar todo e você vai perder a bênção de Deus. E sabe o que me alegra o coração? É que Deus nos dá livramentos. Sabe o que Deus fez com Davi? Deus usa a boca de Gate para dizer: você não vai com a gente para a batalha, só que você vai ter que enfrentar uma outra batalha. Isso não estava nos pensamentos de Davi. Davi, quando recebe o não de Gate, ele baixa ali o seu acampamento, pega os seus 400, vai embora, 600 homens na verdade, vai embora. Quando eles agora avistam Ziklag em chamas, que é a cidade que eles moravam, eles ficam desesperados. A gente viu que ele ficou amargurado, ele ficou triste, ele ficou com o seu coração muito apertado no seu peito. Aprenda algumas coisas. A primeira delas, precisamos ser maduros quando não formos chamados para algumas batalhas e entender que Deus pode estar nos provendo um grande livramento. Amém? Tem batalha que você não vai ser chamado não, irmão. E agradeça a Deus, porque pode ser um grande livramento do Senhor para a tua vida. Deus disse: você não vai para essa batalha, Davi. E ele não entendeu muito bem, não. E é assim que acontece com alguns de nós aqui. Nós às vezes não entendemos muito bem, não. Porque a gente deseja fazer parte daquilo que a gente acha que vai acontecer de bom. Mas como nós servimos a um Deus que é conhecedor de todas as coisas, nós precisamos
aquecer nos nossos corações a convicção de que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Então diga em alto e bom som agora: Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Deus sabe. Deus sabe. Os livramentos já têm sido providos pelo Senhor para você, no nome de Jesus. O Senhor já tem estendido dos céus o cuidado sobre a tua vida. Pastor, mas não deu certo. Quieta. Respira fundo. Pastor, mas eu estava com tanta convicção de que era para ser daquele jeito. Ah, gente. Quando eu olho para trás, numa história não tão distante, eu tinha algumas convicções no meu coração tão profundas. Eu me lembro de esforços da parte de muitos aqui, tão profundos em alcançarmos sonhos que nós críamos de verdade que eram sonhos de Deus. Eu creio que eram sonhos de Deus mesmo. Eu não tenho dúvida de que eram sonhos de Deus, que eram projetos, eram propósitos de Deus. Mas que Deus, Ele olhou lá do céu e falou, vai ser diferente. Vai ser diferente. De verdade, teve algum momento da minha vida que eu não entendi muito bem. E pode ser que hoje você esteja nessa situação. Você não está entendendo muito bem. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que nem tudo você precisa entender tão claramente. O que você precisa é trazer no seu coração a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Agora, o jeito que Deus vai fazer, entrega nas mãos dele. Você não sabe que Deus tem o melhor reservado para a tua vida, irmão? Amém? Você sabe que Deus tem melhor para você, não sabe? Você conhece Deus, você não é como aquelas pessoas insensatas, que nunca viram agir de Deus, nunca viram Deus agindo, nunca viram Deus colocando a mão, nunca viram Deus se manifestando. De verdade, quantos aqui ao longo da sua história de vida, já viram assim coisas maravilhosas da parte do Senhor? Dê um sinal com uma de suas mãos aí. Gente, se não 100%, 99,9% das pessoas que estão aqui já viram Deus fazendo coisas tão lindas. Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. O nosso Deus continua com tudo exatamente na palma de suas mãos. E basta-nos entender os propósitos dele. Porque os nossos... quem pode discernir os seus próprios corações? Quem aqui pode discernir o seu próprio coração? Quem aqui pode discernir a sua própria a reação diante das coisas? Há coisas que atropelam o nosso dia e daqui a pouco a gente fala, nossa, mas isso não podia ter acontecido. Você fala, mas não podia ter acontecido isso. Isso só prova uma coisa, gente, que a gente gosta de estar no controle da situação. A gente gosta de levar as coisas de um jeito que seja mais confortável possível para nós. Vamos ser sinceros, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente gosta que a coisa seja mais ou menos assim, do jeito que a gente planejou, pensou, sonhou, que a gente, sabe, buscou. Mas aí quando acontece alguma coisa, a gente fala, meu Deus, mas azedou tudo. O que eu faço agora? Bom, o que eu quero dizer é que você precisa discernir as batalhas que você vai lutar. Você precisa discernir, irmão. Você precisa discernir as batalhas que você quer lutar. Ninguém vai te empurrar para a guerra, não. Você só vai para a guerra se você quiser. Mas o que você precisa entender nessa noite é que você precisa discernir as batalhas que você vai lutar. Existem batalhas que você vai ter que enfrentar. E o discernimento é a chave para tudo isso. Digo, o discernimento é a chave para tudo isso. O que é discernimento e por que o dom do discernimento é exaltado quando na lista dos dons espirituais? Discernimento vai dizer se uma coisa é boa ou é ruim, se é uma coisa de Deus ou não é de Deus, se eu devo fazer ou se eu não devo fazer. No passado eles consultavam a Deus de formas diferentes. Era através do urim, do tumim, era através da estola sacerdotal, as pedras, eles sorteavam, era o jeito que Deus falava, era diferente no Antigo Testamento. Hoje, irmãos, hoje é tão gostoso, é tão leve, é tão bom.
Você vai lá para o seu quarto, você dobra o seu joelho, você apresenta diante de Deus a sua causa e fica ali buscando a Deus. Como você é bem inteligente e você já aprendeu que oração não é uma via de mão única, você vai dobrar o seu joelho, você vai falar e você vai esperar Deus falar com você. Pode ser que até que seja de joelho mesmo. Fica ali com Deus. Agora, a gente quer fazer aquelas orações TikTok. TikTok é vídeo de 30 segundos, 10 segundos, aquele negócio todo, né? Uma mensagem rápida, o Senhor é contigo, não se apavore, não, é a resposta de Deus. Né? Meu Deus, misericórdia. Larga a mão dessa, sai disso. Tem que ser uma coisa mais profunda. Você precisa se render, você precisa ter relacionamento com Deus. Você não precisa de se preocupar muito com o tempo. Está certo que você também tem o seu dia para viver, mas você precisa ter um tempo com Deus. Ah, não deu de manhã à tarde, então vai à tarde, não deu à tarde, vai à noite, mas você tem que ter tempo com Deus. Você precisa de parar para falar e para ouvir. E a pergunta que eu faço é, você tem ouvido o Senhor? Discernimento é a chave. Irmãos, Deus às vezes está falando tanto com a gente, tanto. De tantas formas, de tantos jeitos. E a gente está lá. Ah, essa palavra acho que não foi para mim, foi para o outro irmão lá que está precisando de uma palavra. Não, eu acho que Deus já respondeu. Aí ele vai para a igreja, vai para o culto, às vezes ouve um amém, fala, não, eu já tive a resposta, Deus falou sim para mim. Ei, irmão, calma aí, respira fundo, ouve, discirna as coisas. Avalie o seu próprio coração, discirna os seus próprios pensamentos, sentimentos. Existem 3 tipos de batalhas. Primeiro são as batalhas espirituais, que acontecem no campo espiritual, no ambiente espiritual. Essas batalhas, você vence elas com oração, que é relacionamento com Deus, com batalha espiritual. Tem dia que você vai ter que levantar e dar uns gritos lá e falar, diabo, sai fora. Dá o pé, vai embora daqui, no nome de Jesus. Semana passada eu falei isso aqui. Eu falei mais ou menos isso, só que eu falei, a gente tem que se posicionar, ir para cima. Vamos para cima em nome de Jesus. Mas, irmãos, foi nítido o negócio. Aconteceu 2 situações antes da gente chegar em casa que eu falei, a gente tem que amarrar esse negócio, tem que repreender. Coisa que não acontece, mas coisa assim, você discerne, você consegue discernir, que é para tirar o foco, que é para você, discerne, irmão. Olhe para as coisas que estão acontecendo, olhe para as coisas que acontecem e discirna as palavras das pessoas. Discirna as atitudes das pessoas. Discirna, em nome de Jesus, o seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, extremamente corrupto. É isso. Então, discirna. Bom, como que vence então as batalhas espirituais? Com oração, relacionamento com Deus, batalha espiritual, comunhão com a igreja. Se unindo com pessoas fortes. A gente vence batalhas assim também, com pessoas fortes ao nosso lado. É aquela pessoa que você sabe que você vai confiar uma palavra a ela e ela vai orar pela tua vida. Ela vai interceder por você. Ela não vai ser aquele disseminador daquilo que você confiou a ela para os outros, porque se alguém pede oração para você, você tem que guardar com você, meu irmão. Você não precisa de compartilhar o que diz, o irmão lá pediu oração para mim, porque ele está passando uma crise no relacionamento dele. Misericórdia, cuidado. Não compartilhe esse tipo de coisa, não faz isso. Olha só, outro tipo de batalha. Segundo, as psicológicas, que são acionadas por alguns gatilhos da nossa mente. E como é que a gente vence, pastor, as batalhas psicológicas no campo da mente, que pode ser meio que, parece que, quase que misturado com as batalhas espirituais? Na total dependência de Deus, com auxílio de pessoas preparadas. Você precisa buscar apoio
de aconselhamento, de irmãos, de líder de célula, pastoral, você precisa de buscar ajuda. Pode ser que você precise buscar um profissional da área da saúde, com equilíbrio, mantenha o seu coração equilibrado. Se você está descompensado psicologicamente, você precisa ter apoio nesse momento, em nome de Jesus. Mas há um terceiro tipo de batalha, e eu estou falando desses tipos de batalha, porque eu creio que nesse momento da vida de Davi, ele enfrentou todas elas. Imagina a pressão psicológica. O povo falando de matar. Imagina o que não fez na cabeça de Davi. Imagina o que não passou no coração dele. Vamos lá, muito sinceramente. Eu estou indo para tão distante. E é uma passagem só de ida, eu não vou voltar. Já teve vontade de fazer isso também ou não? Ninguém é que teve vontade de fazer isso, gente? Olha lá, vamos ser verdadeiros. Vamos lá, em terceiro lugar, o que pode ter passado? Culpa. Sim, se culpar. A gente está fazendo isso porque pode ser que eu não procurei Deus direito, porque eu não estou servindo Deus como eu deveria estar servindo. Irmãos, nossa mente, se a gente não tomar cuidado, vai sabotar a nossa história, vai sabotar os nossos dias, vai sabotar os propósitos de Deus. A gente não pode deixar isso acontecer em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então alinha o teu coração, alinha a tua mente com o trono da graça de Deus e pede para Deus te ajudar. Mas há uma terceira batalha que Davi enfrenta, que é a batalha do relacionamento, que são vividas no campo dos relacionamentos. E como é que a gente vence as batalhas no campo do relacionamento? Sabedoria, com autenticidade e verdade, com autoridade, com amor, mas também com correção. Quem corrige é porque ama. Você precisa entender isso. Corrija o seu filho, corrija a sua filha, corrija o seu cônjuge. E ai daquele que, às vezes, quando precisar ser corrigido, falar, não quero saber disso não, irmão. Seja humilde. Às vezes a gente precisa abrir mão à palmatória e pedir que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu quero relembrar vocês, nesse momento, para a gente fechar essa palavra, que a rejeição vivida por Davi pelos filisteus e pelos seus próprios homens fizeram parte de um propósito maior de Deus. E sabe qual é o propósito maior de Deus? Levar Davi à liberdade de poder entrar na sala do trono qualquer momento que ele quisesse. Você precisa entrar na sala do trono em qualquer momento da sua história. Esteja vivendo o que você estiver vivendo. Irmão, olha só. Jesus inaugurou o caminho, ele abriu o caminho. O véu se rasgou de cima a baixo, nós temos hoje liberdade. Que liberdade maior do que essa que nós temos hoje? Você comete um pecado, você pede perdão para Deus, você tem a graça sobre a sua vida. Você pensa em fazer uma coisa, você consulta a Deus, conversa com pessoas sábias e consegue entender com discernimento que Deus vai te dar o caminho a ser seguido. Gente, é muito bom, hoje é muito fácil. Vai.